Fala galerinha, estamos de volta para a nossa última aulinha de hoje de Química, beleza? Lembrando que a gente está aqui no Tudo Mastigado e o meu nome é Felipe Rocha, professor de Química aí, ok? Na última aula a gente começou a falar de ligações químicas, falamos o porquê e o como os átomos exercem ligações químicas, falamos da regrinha do octeto e suas exceções, assim como terminamos de falar de ligação iônica, ok? Ligação iônica ocorre transferência de elétrons devido à grande diferença de eletronegatividade entre o ametal e o metal. E a gente tem a formação dos íons, cátions e ânions. E esse cátion e esses ânions vão fazer o quê? Se atrair eletrostaticamente e formar o nosso retículo cristalino. Beleza? Agora nessa aulinha nós vamos falar de ligação covalente, ok? A ligação covalente, ela só vai ocorrer entre os ametais. Gente, o que eu acabei de falar das ligações iônicas? A grande diferença de eletronegatividade entre o metal e o ametal faz com que ocorra a transferência de elétrons. Então, a ligação iônica ocorre entre metais e ametais, ligação covalente ocorre entre os ametais e a ligação metálica, já adiantando um pouquinho aqui, ocorre entre os metais. Beleza? Mas vamos aqui, sem decoreba, vamos tentar entender o seguinte. Galera, se eu te perguntar o seguinte, quem é mais eletronegativo, o hidrogênio ou o hidrogênio? Você vai falar, professor, que pergunta é essa? É o mesmo tipo de átomo. Então, não tem diferença de eletronegatividade. Beleza. Então, o que vai acontecer? Esse hidrogênio vai chegar aqui e exercer uma força de atração a ponto desse elétron sair do átomo de hidrogênio e vir para o dele? Igual ocorre na ligação iônica? Não. E aí, o que rola? Se os dois elétrons não têm uma grande diferença de eletronegatividade a ponto de que ocorra a transferência de elétrons, nós temos aqui nessa representação, ok? Os núcleos do hidrogênio, a camada de valência, no caso ele só tem uma, e o elétron dele aqui, beleza? Nós temos que lembrar que o hidrogênio é uma exceção à regra do octeto, se estabiliza com 2 elétrons. O que acontece aqui na ligação covalente? Essa diferença de eletronegatividade não é tão grande. E isso faz com que os átomos simplesmente, olha só, esses dois átomos, eles vão simplesmente fazer o quê? Se aproximar. No momento em que eles vão se aproximando, os seus orbitais, eles também vão se aproximando até chegar a um ponto em que eles vão formar uma ligação química. E aqui, ó, observe, eu tinha os dois átomos isolados, instáveis, eles foram se aproximando, se aproximando, se aproximando, até formarmos uma ligação química. Observe o seguinte, tá vendo que esses dois elétrons estão fazendo parte dos dois átomos de hidrogênio ao mesmo tempo? E isso caracteriza o que a gente chama de compartilhamento de elétrons. Então, na ligação iônica, ocorre transferência de elétrons devido à grande diferença de eletronegatividade entre o metal e o ametal. Aqui na ligação covalente ocorre o compartilhamento de elétrons, porque a eletronegatividade entre os ametais, a diferença de eletronegatividade entre os ametais não é tão grande. Por isso que os elétrons vão fazer parte dos dois átomos ao mesmo tempo. Ok? O que eu quero observar aqui com vocês, tá? Nós temos basicamente 3 coisinhas para ver. A primeira, você concorda comigo que o núcleo do átomo contém prótons e nêutrons, portanto o núcleo ele tem uma carga muito positiva. Os elétrons são negativos. Então, ó, pensa comigo. Tá vendo que os núcleos, quando eles estão formando ligação química, eles estão mais próximos? Então, positivo com positivo, os dois núcleos, eles vão fazer o quê? Eles vão ter uma força de repulsão. Força de repulsão entre núcleo e núcleo. Ok? Concorda comigo que o núcleo e os elétrons têm cargas opostas?
Então esse núcleo e esses elétrons vão fazer o quê? Se atrair. Então a gente vai ter uma força de atração entre núcleo e elétron. E os elétrons entre si, como têm cargas iguais, vão exercer uma força de repulsão. Essa força de repulsão vai ocorrer também entre elétrons e elétrons. O que eu quero mostrar e falar para vocês acerca disso? Tá vendo que o tempo inteiro eu vou ter os núcleos se repelindo, os elétrons se repelindo, núcleos e elétrons se atraindo? Então, o tempo inteiro na minha ligação covalente, eu vou ter o quê? Atração e repulsão. Atração e repulsão. Então, a gente vai ter aqui o que a gente chama de vibração molecular. Tá bom? E essa vibração molecular, essa força de atração e repulsão o tempo inteiro, vai nos dar a ideia de energia química. Anota isso aí, ok? Por favor, energia química. Energia química é diferente, olha só, energia química é diferente de energia nuclear, ok? A energia nuclear está contida onde? No núcleo do átomo. E a gente estuda isso aqui mais propriamente quando a gente estiver falando de radioatividade. Beleza? Fissão, fusão nuclear, emissões radioativas e tudo mais. Energia química é a energia contida nas ligações químicas. Energia química é a energia contida nas ligações químicas. Ok? Então, o que eu quero que vocês entendam é: ligação covalente ocorre somente entre os ametais. A diferença de eletronegatividade dos ametais, né, entre os ametais, não é tão grande, por isso que auxilia o compartilhamento de elétrons pelo aproximamento dos átomos. No momento em que a ligação está sendo exercida, nós temos um jogo de repulsão e atração o tempo inteiro, o que gera uma vibração molecular. E nessa vibração molecular nós temos energia, denominada energia química. Energia química, ligações químicas. Energia nuclear, núcleo do átomo. Ok? Suave? Então, anota isso aí. Eu vou apagar só essa parte da energia, eu acredito que vocês já pegaram. Amanhã, energia química é a energia contida nas ligações e energia nuclear é a energia contida no núcleo dos átomos. Beleza? Última coisinha para a gente pular para o próximo tópico. As ligações covalentes, elas formam moléculas, ok? Diferentemente da ligação iônica. A ligação iônica não forma moléculas. A ligação iônica forma composto iônico, retículo cristalino, ok? Perdão, são constituintes diferentes. Nós temos 3 tipos de constituintes: moleculares, formado por ligações covalentes, iônicos, compostos iônicos, formados por ligações iônicas, e compostos metálicos, formado por ligações metálicas. Beleza? Então falou de molécula, falou de ligação covalente. Tranquilo? Então bora para o outro passo. Vamos dividir esse quadro. Dividindo o quadro, agora nós vamos entrar numa coisinha chamada polaridade. Polaridade das ligações. Observe, polaridade das ligações. É diferente, e a gente vai ver isso hoje ainda. Polaridade das ligações é diferente de polaridade molecular. A gente está falando única e exclusivamente das ligações. Por exemplo, eu posso ter aqui uma ligação. Opa, deixa eu arrumar esse G. Eu posso ter aqui uma ligação
polar, assim como eu posso também ter uma ligação apolar. Qual é a diferença, Felipe? É o seguinte, vamos supor que nós tenhamos uma ligação entre hidrogênio e flúor. Uma outra ligação entre cloro e hidrogênio. Beleza? O que acontece? Flúor, A metal, hidrogênio é o hidrogênio, a gente considera A metal, cloro, A metal, hidrogênio. O que acontece? A metais. Se eu só tenho A metais exercendo ligações químicas, essa ligação é do tipo covalente. Então, o que eu tenho aqui? Quem é mais eletronegativo aqui em cima? O flúor ou o hidrogênio? Isso mesmo, o flúor. Isso quer dizer que o flúor vai exercer uma força de atração maior sobre os elétrons da ligação. Quer dizer que os dois elétrons da ligação, um do hidrogênio e um do flúor, estou inventando outro elemento químico aqui, ó, o floro, não existe, tá? É flúor. Entre o flúor e o hidrogênio, o que vai acontecer? O par de elétron vai ficar mais próximo do flúor, porque é mais eletronegativo. Concorda comigo que os elétrons, a gente acabou de falar que os elétrons têm uma carga negativa? Se os elétrons têm carga negativa e eles estão acumulados perto do flúor, aqui nós vamos ter uma carga parcial negativa e a ausência de elétrons perto do hidrogênio vai ter uma carga parcial, vai gerar uma carga parcial positiva. Tá vendo que eu tenho dois polos aqui na ligação? Um negativo e um positivo? Portanto, a minha ligação ela é polar. Quem é mais eletronegativo? Cloro ou hidrogênio? O cloro. Fui ontem no clube, tem que lembrar disso aí, ok? Cloro e hidrogênio. O cloro vai exercer uma força de atração maior sobre os elétrons da ligação. Então, os elétrons eles vão ficar mais perto do cloro, dando uma densidade eletrônica maior, consistindo numa carga parcial negativa. E a ausência de elétrons perto do hidrogênio consiste em uma carga parcial positiva. Portanto, uma ligação entre cloro e hidrogênio também é polar, ok? A diferença de eletronegatividade... Professor, mas você não falou que quando tem diferença de eletronegatividade não transfere? Não, a diferença de eletronegatividade entre um metal e um ametal é muito grande. A diferença de eletronegatividade do flúor e do hidrogênio não é tão grande a ponto de arrancar o elétron, ok? Então, esses elétrons eles simplesmente ficam mais perto do flúor, mas eles não saem da camada de valência do hidrogênio, ok? Uma ligação polar, ela tem um caráter iônico, mas ela não é iônica, beleza? É uma ligação covalente, ligação polar. Professor, e uma ligação apolar, como é que seria? Por exemplo, se eu tenho hidrogênio e hidrogênio, se eu tenho uma ligação flúor-flúor, quem é mais eletronegativo, hidrogênio ou hidrogênio? Nenhum dos dois, é o mesmo tipo de átomo. Então os elétrons vão ficar inertes, centralizados na minha ligação. A força de atração que esse hidrogênio exerce é a mesma que esse hidrogênio exerce sobre os elétrons da ligação. Então os elétrons eles vão ficar o quê? Parados. Eles vão ficar inertes no meio da ligação. A força de atração é a mesma. E aqui, se eles ficam inertes no meio da ligação, eu não tenho a formação de carga positiva nem de carga negativa. Portanto, a minha ligação ela é apolar. Flúor-flúor, quem é mais eletronegativo? Nenhum dos dois, tá? Os dois exercem a mesma força de atração. Então, o que acontece? Os elétrons ficam centralizados, consistindo assim uma ligação apolar. Suave? Então, bora passar para um outro tópico aqui. Deixa eu fazer aqui, ó, um balãozinho para diferenciar polaridade das ligações e o que a gente chama de... Agora a gente vai ver dois tópicos de uma vez, ok? A polaridade e
a geometria. Só que agora não é das ligações. É a polaridade, a geometria, peguei o giz. Ligação, polaridade e geometria molecular. Ok? Como assim, professor? Quais são as geometrias mais importantes que a gente vai ver que vocês precisam saber para a provinha do Enem? Linear, angular, trigonal, piramidal e tetraédrica. Ok? O que que rola? Gente, eu vou apagar esse lado aqui para ficar bonitinho, ok? Então, só um momento. Não vai caber ali embaixo mesmo. Ó, lembra disso aí. Volta o videozinho. Vai dar certo. Vai dar bom. Deixa eu apagar isso aqui também. Ó. Bom que eu já escrevo ali em cima para vocês. A gente agora vai ver a polaridade e a geometria molecular. Gente, isso aqui é essencial para vocês, tá bom? Porque na semana que vem nós vamos fazer exercícios e vamos ver também, tá? Interações intermoleculares. E se eu tenho uma molécula apolar, eu tenho um tipo de interação. Se eu tenho uma molécula polar, eu tenho outro tipo de interação. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Eu tenho que saber determinar a polaridade molecular, ok? Para eu saber interações intermoleculares, que cai muito no Enem, ok? Então presta atenção. Eu posso ter uma geometria linear, posso ter uma geometria angular, posso ter uma geometria piramidal, melhor dizendo, trigonal, piramidal, e posso ter uma geometria do tipo tetraédrica. Ok? O que eu quero alertá-los? Gente, molécula de H2, HCl, O2 e por aí vai. O que vocês estão observando? Nessas três moléculas aqui, eu tenho somente dois átomos. Toda molécula diatômica, formada por dois átomos, ela é linear. Ok? Como é que eu formo, como é que eu ligo dois pontos? Mais facilmente, a partir de uma reta, a partir de uma linha, ok? Imagine que esses dois pontos aqui são dois átomos, a ligação vai ser linear. Porém, nem toda geometria, nem toda molécula linear, ela é diatômica. Como, por exemplo, o nosso famoso CO2, ok? O que eu quero mostrar aqui no CO2? A molécula de CO2, ela é desenhada, representada dessa maneira aí. Primeiro, a gente vai ver a polaridade da ligação, das ligações ali, para depois ver a polaridade molecular. Então, preste atenção. Como é que a gente vê a polaridade das ligações? Observa a ligação e pergunta qual átomo é mais eletronegativo. Por exemplo, carbono ou oxigênio é mais eletronegativo? O oxigênio. Então, o oxigênio vai puxar a densidade eletrônica para perto dele, criando uma carga parcial negativa e uma carga parcial positiva aqui perto do carbono. Gente, tá observando? Não desenhei as ligações aqui dessa maneira. Mas, ó, imagina que em vez do F a gente tem o oxigênio, carga parcial negativa, carga parcial negativa. E ali no hidrogênio, nós temos o carbono, carga parcial positiva. Quem é mais eletronegativo? Oxigênio ou carbono? Oxigênio. Então ele vai puxar a densidade eletrônica para perto dele, criando a carga parcial negativa, perto do carbono a carga parcial positiva.
Portanto, as minhas ligações do CO2 são polares. Professor, se as ligações são polares, eu já considero que a minha molécula ela é polar. Não podemos fazer isso. E é por isso que a gente vai conhecer agora a regrinha dos vetores, tá bom? A famosa regrinha da cabecinha na bundinha. Olha só, a gente vai fazer um vetor, uma setinha para o átomo mais eletronegativo. Tem uma outra convenção que é usada também, que faz a setinha para o átomo menos eletronegativo. Vai dar na mesma, ok? Mas você tem que saber qual a convenção você está usando. Eu prefiro que vocês saibam a setinha para o átomo mais eletronegativo. Beleza? Então observe o seguinte. De novo, quem é mais eletronegativo? Carbono ou oxigênio? Oxigênio. Então eu venho aqui, faço uma setinha em direção ao oxigênio. Quem é mais eletronegativo? Carbono ou oxigênio? Oxigênio. Faço uma setinha em direção ao oxigênio. Beleza, fiz os dois vetores. Como é que eu vou fazer a soma desses vetores? Pegar a cabecinha da setinha azul, colocar na bundinha da setinha vermelha. Então eu vou ter o quê? Essa setinha azul tá para lá e essa setinha amarela está para cá. Tá vendo que eu só coloquei uma embaixo da outra? Elas têm mesma direção, mesmo módulo, porque são átomos iguais, porém sentidos opostos. E como elas têm sentidos opostos, o que esses vetores vão fazer? Vão se anular. E no momento em que eles se anulam, isso permite eu dizer que o momento de polo é igual a zero. Ou seja, essa carga negativa perto do oxigênio anula essa carga negativa aqui perto do oxigênio. Essas cargas... Então, você tem as ligações polares, só que as cargas das ligações, elas se anulam. E aí faz com que a minha molécula, ela seja apolar. Então, eu posso ter uma molécula com ligações polares, só que ela, por si só, a molécula em si, ela é apolar, como no caso que a gente acabou de ver do CO2. Ok? Vamos lá. Ih, professor, você pulou aqui ó, o angular. Então, vou apagar o angular aqui e vou botar ali embaixo, ok? O que acontece no angular? Angular. Ok? Quais são as duas moléculas mais cobradas para vocês? A nossa grande molécula de água e o nosso ácido sulfídrico, ok? O que acontece? Muita gente ainda acha que a molécula de água é linear. Quando alguma pessoa falar que a molécula de água é linear, você ria da cara dela, ok? Tô brincando, gente. Tô brincando, não faça isso. Mas aí você vai fazer o quê, gente? A molécula de água não é, você vai começar a explicar. A molécula de água não é linear. Por quê? Tá vendo esses dois pares de elétrons livres aqui em cima do oxigênio? Se você fizer a distribuição eletrônica do oxigênio, você vai perceber que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Nas ligações químicas eu tenho o quê? Os elétrons. Como é que os átomos exercem ligações químicas? Com os elétrons da camada de valência. Então, nas ligações eu tenho elétrons. Elétron com elétron causa repulsão, porque tem cargas iguais, negativa. O que vai acontecer? Esses elétrons livres aqui vão repelir os elétrons da ligação e esses elétrons livres aqui vão repelir os elétrons da ligação. Então, o que vai acontecer? Esses dois hidrogênios vão acabar sendo repelidos também. E isso vai ocasionar uma mudança na conformação. Eu vou ter, em vez das ligações ficarem retas, lineares, essas ligações elas vão ficar dessa maneira. E no momento em que elas ficam dessa maneira, entre as ligações aqui, ó, eu tenho um ângulo. Por isso que essa geometria é chamada angular. Mas por que ela ficou angular? Pela repulsão dos pares de elétrons sobre os elétrons da ligação, das ligações, ok? Os pares de elétrons livres têm papel fundamental nesse processo de causar a repulsão e criar o ângulo entre essas ligações.
Suave? De boas? Então a gente já viu duas, linear e angular. Professor, a molécula de água é polar ou apolar? Gente, aqui ó, quem é mais eletronegativo? Hidrogênio ou oxigênio? Hidrogênio. Perdão, bate na boca, pecado. Quem é mais eletronegativo? Hidrogênio ou oxigênio? O oxigênio. Então eu vou fazer uma setinha. Um vetor para o oxigênio. Quem é mais eletronegativo? Oxigênio ou hidrogênio? Oxigênio. Vou fazer um vetor amarelo aqui agora para o lado do oxigênio. Gente, o que eu quero que vocês entendam. Vou pegar o azul, tá nesse sentido aqui. Vou pegar a cabecinha do azul e colocar na bundinha de quem? Do amarelo. Então eu vou pegar o amarelo e colocar assim. Tá vendo que a cabecinha do azul tá na bundinha do amarelo? Isso que eu tenho que fazer para somar os vetores. Esse vetor azul vai anular o vetor amarelo? Não. Então aqui eu vou ter o que a gente chama de vetor resultante. E se eu apresento um vetor resultante, o meu momento de polo ele é diferente de zero. Isso quer dizer que a minha molécula ela é polar. Então, em resumo, o que vocês têm que fazer? Vocês vão ter que montar a molécula, vocês vão fazer um vetor, uma setinha para o átomo mais eletronegativo. Se esses vetores se anulam, molécula apolar. Se esses vetores não se anularem, molécula polar. Beleza? Não pode confundir. Falou de água, tem que lembrar que ela é polar. Não tem caô. Beleza? Para terminar, trigonal, piramidal e tetraédrica. Ok? Na piramidal aqui, ó, nós temos o exemplo da amônia. Gente, o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Quando ele faz 3 ligações, sobra 2 elétrons, um par de elétrons aqui. O que esse par de elétrons vai exercer? Repulsão sobre os elétrons da ligação. Então, esses elétrons aqui vão repelir essas ligações, No momento em que repele essa ligação aqui, a gente vai ter nitrogênio e essas duas ligações aqui elas vão descer, igual acontece na água. Só que o que rola? Na água a gente não tem esse hidrogênio aqui de baixo. E aí o que vai fazer? Esse hidrogênio também vai ser repelido, esses elétrons das ligações também vão se repelir. E aí esse hidrogênio ele vai tender a fazer o quê? A sair do plano. Então ele não vai permanecer inerte ali. Ele vai sair do plano. É como se esse hidrogênio aqui, ó, saísse do quadro, viesse para frente do quadro aqui. Como é que a gente representa isso na ligação? Nós temos a cunha preenchida, que é o que eu estou desenhando para vocês, e nós temos também a cunha tracejada. Aqui nós temos hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Gente, quando tem só a linha, quer dizer que esse hidrogênio está no plano. Quando a cunha está preenchida, quer dizer que esse hidrogênio aqui está para frente do quadro, como se ele tivesse pendurado aqui para frente. E a cunha tracejada é como se o hidrogênio estivesse para trás do quadro, ok? Entrando no quadro. Se vocês observarem, essa configuração aqui nos dá um trigonal piramidal, tá? Vai nos dar mais ou menos essa imagem aqui, ó. Eu vou ter um hidrogênio para frente, um hidrogênio no plano e um hidrogênio para trás, sendo que aqui eu tenho os dois elétrons livres. Tá vendo que eu tenho um trigonal, ó os dedos, trigonal, quando eu faço assim, forma a base de uma pirâmide. Trigonal, piramidal. Qual é a diferença do trigonal piramidal para o tetraédrico? Somente uma. Porque em vez do par de elétron livre, em cima ali no caso do nitrogênio, aqui eu não vou ter um par de elétron livre. Aqui eu vou ter um ligante. Então eu vou ter o mesmo tripé trigonal. E aqui eu vou ter a base da pirâmide. Só que aqui eu vou ter um outro ligante. Eu vou ter um tetraédrico. Observe o seguinte, qual é a grande diferença? Na amônia aqui no caso, eu tenho um par de elétron trigonal piramidal. No tetraédrico, aqui no metano, em vez do par de elétron livre, eu vou ter o quê? Um átomo ligante. Só que esse átomo ligante
nessa ligação tem elétrons. Então a repulsão vai ser um pouquinho menor, mas vai existir. Beleza? Observe o seguinte, linha preenchida, tracejada. Linha preenchida, tracejada. A base é a mesma. O que muda é que aqui eu tenho um par de elétrons e na tetraédrica eu tenho um ligante. Beleza? Mas o que eu quero que vocês entendam? Fez um vetorzinho para o átomo mais eletronegativo. Se eles se anularem, a molécula é apolar. Fez um vetorzinho para o átomo mais eletronegativo. Se não se anularem, a molécula é polar. Beleza? Forte abraço, valeu a atenção e até a próxima.